Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre o Excel 365. Este é sobre tabelas de dados que são como se fossem bases de dados no Excel. Vamos ver como é que funciona e o que é que vamos ter neste vídeo. Vamos ter para já um fecheiro para trabalhar, que está acessível, sendo que depois no final ficaremos com um fecheiro de resultado, porque ao criar as tabelas nos fecheiros, a forma de trabalhar muda imenso. De facto, trabalhar com tabelas ou trabalhar sem tabelas no Excel faz toda a diferença. Então, nós vamos ter o quê neste exercício? Neste exercício, vamos ter tabelas de dados que permitem gerir a informação como se fossem bases de dados. Vamos ter fórmulas que diferenciam as tabelas e os seus respectivos campos, que é o mesmo que dizer as colunas que constituem essa tabela. E depois vamos ter também segmentação de dados, que são filtros rápidos de executar e que nos dão um panorama rápido sobre os dados que nós temos e são muito fáceis também de implementar. Vamos a isso, vamos trabalhar a partir de um fecheiro que já temos previsto. Ele está aqui disponível e para já vamos trabalhar neste separador chamado vazio, mas que vazio é só a questão do nome, porque na verdade ele tem aqui um exemplo de como isto funciona. É só que uma introdução, o que nós queremos é perceber como é que se passa de um intervalo de dados, que é isto que está aqui, do lado esquerdo, são colunas, linhas, células que estão todas juntas, é um facto, têm valores e rótulos, mas que não deixam de ser um intervalo de dados normal. Aliás, reparem aqui na soma que se faz, esta soma é feita sobre esta coluna do saldo, é soma de D4 a D13. Isto é um intervalo de dados, é uma referência ao intervalo. Agora vamos olhar ao lado e temos uma tabela. Convertemos este intervalo numa tabela. Vamos ver como se faz isso, mas para já vamos perceber qual é a diferença entre o intervalo e a tabela. A tabela de dados tem colunas que estão identificadas por estes rótulos. A diferença é que quando eu aponto para aqui, para cliente, do lado esquerdo, e reparem, nunca me aparece uma seta preta, quando eu aponto para aqui, aqui aparece-me esta seta. Quando eu clico nesta seta, eu estou a selecionar os dados desta coluna. Não estou a selecionar o cabeçalho, mas apenas os dados. O mesmo nesta coluna local e o mesmo nesta coluna do saldo. Então, esta é uma coisa, é algo que distingue as tabelas dos intervalos de dados. Elas têm cabeçalhos, dados e totais completamente distintos. Vou-vos mostrar que quando eu clico na tabela, este menu de estrutura da tabela não estava cá e passou a estar disponível. Se eu clico no intervalo de dados, ele não está disponível. Se eu clico na tabela, ele está disponível. E na estrutura da tabela, eu posso, por exemplo, pedir que esta tabela tenha uma linha de totais. E o Excel encontra as colunas constituídas por valores e acrescenta uma linha de total. Não precisei de fazer uma fórmula, não precisei de colocar aqui nada, ele fez isso automaticamente. Se eu entender, posso retirá-lo rapidamente ali na linha do total e voltar a colocá-lo. Esta são também uma das vantagens da tabela, que eu posso escolher a operação que quero para os meus totais, e portanto qualquer uma destas operações está automaticamente disponível porque é uma tabela e é só agora fazê-la desaparecer. Outra coisa diferente sobre as tabelas é que elas têm nomes, tal como eu posso dar aos intervalos, também posso dar, mas as tabelas vão, os dados que fazem parte vão crescendo automaticamente à medida que vamos introduzindo valores aqui. E para introduzir valores numa tabela, basta começar por escrever um novo cliente na linha abaixo. E imediatamente ele cria uma nova linha que faz parte desta tabela. Vou anular esta linha, porque vamos ver aqui agora a questão das somas. A soma deste intervalo de 4 de 13 é feita desta forma, mas a soma quando consta dos valores que estão numa tabela é feita utilizando o nome da tabela e a coluna que queremos somar. É o caso que está aqui. Reparem, tabela de exemplo e depois a coluna, que é a coluna saldo, entre parênteses retos. Como é que nós fazemos isto? É igual a soma, abrimos os parênteses e vamos aqui à tabela, clicamos na tal seta que nos mostra os dados e ele escreve o nome da tabela e a coluna que nós selecionamos, fechamos parênteses, damos o Enter e o somatório está feito. Sempre que eu acrescentar dados nesta tabela, este somatório fica atualizado
Se eu acrescentar dados para baixo daquele intervalo, este somatório não fica atualizado. Essa é uma das vantagens das tabelas. Também aqui para contar valores, saber quantos valores, quantas das localidades que foram aqui referidas. A mesma coisa é utilizar a função contarval e depois temos a tabela, o seu respectivo nome, que está aqui, e a coluna correspondente, ou o campo correspondente, tem o nome do campo, entre parênteses. E é assim que funciona com as tabelas. Vamos fazê-lo nós e praticar. Vamos à folha clientes e temos aqui os dados dos clientes. São um intervalo de dados, com os códigos, com os nomes, os locais, os contribuintes e por aí fora. E o que nós vamos fazer é rapidamente transformar este intervalo de dados numa tabela. E fazemos muito simplesmente, clicando em qualquer um dos dados que fazem parte do intervalo, indo ao menu Inserir e escolher a terceira opção, que é a tabela. Também, como veem ali indica, o Alt mais T fará a criação da tabela. Portanto, escolhemos a terceira opção, no menu Inserir uma tabela. Ele sugere-nos criar uma tabela com os dados que estão aqui assinalados à esquerda, e ele identificou-os perfeitamente, e sugere que a tabela tem cabeçalhos, e tem, porque tem nomes distintos para cada coluna, e é isso que permite que a tabela tenha cabeçalhos, nomes distintos em cada coluna. As colunas não devem estar nomeadas com valores, apenas numéricos, portanto devem ter rótulos que se entendam com algum texto. E sim, eu digo ok e ficou a minha tabela criada. As tabelas, ao ser criada a tabela, ganhamos imediatamente ali esta opção, esta menu da estrutura da tabela. Ela ficou totalmente selecionada. Podemos mudar o seu aspecto rapidamente numa das opções que temos para formatação da tabela e escolhemos aquela que nos agradar, seja qual for, e estamos com a tabela operacional. Uma coisa que é importante é darmos um nome que nos seja distinto a cada tabela. Ela chama-se tabela 3, neste momento, e aqui nesta caixa do nome, eu estou sobre a tabela, portanto o menu de estrutura está aberto, e vou ali rapidamente mudar o nome à tabela. Substituo aquele nome pelo TAB_CL, tabela de cliente, rapidamente e assim abreviado. E agora tenho aqui uma tabela de cliente. O que é que eu posso fazer com isto? Por exemplo, esta fórmula que tenho aqui, transpor exclusivos do C5 ao C34, nós sabemos que estamos a falar aqui das localidades, e eu vou deixar de me preocupar se é o C5 ou se é a coluna D ou o que for, e vou fazer isto de outra forma. Vou eliminar esta fórmula e vou escrevê-la de novo, utilizando a função transpor, sim, que é para ficar na horizontal. Dentro da função transpor vou colocar a função exclusivos, que é aquela que vai permitir obter a lista das localidades, apenas uma localidade referente a cada vez. E agora, em vez de me preocupar com selecionar os dados, vou apenas selecionar aqui na coluna localidade, e reparem aqui nesta setinha preta, ele vai-me escrever ali na fórmula, eu vou fechar e tenho então a minha fórmula escrita. Reparem na diferença, ficou um pouco mais longa, mas fácil de perceber. Da tabela de clientes, retiramos as localidades, ele deu-nos os exclusivos e deu-nos em transposição, portanto, na horizontal. Tínhamos aqui isto, agora a vantagem é que sempre que modificarmos estes dados, ou seja, acrescentarmos mais alguma linha abaixo, se quisermos ter mais um cliente, é muito prático porque basta começar a escrever cá em baixo e ele vai fazer o acréscimo na minha tabela. Já tenho aqui um zero, quer dizer que há uma nova linha, mas que ainda não tem a localidade preenchida. Foi muito rápido, porque está referenciado também por aqui. Muito bem. Então, a mesma coisa se aplica para as outras funcionalidades com tabelas. Vamos experimentar. E vamos fazer uma coisa muito simples, que é olhando aqui para a tabela, pedir-lhe uma segmentação. Voltamos ao menu estrutura da tabela e, em vez de utilizarmos os filtros, que são automáticos para as tabelas, ele rapidamente coloca os filtros,
Vamos pedir-lhe aqui uma segmentação de dados. Menu estrutura da tabela, inserir segmentação de dados e o Excel propõe várias hipóteses, por código, por nome, por qualidade, por NIF e por nome barra de qualidade, ou seja, por cada um dos campos. O único que faz sentido segmentar é o de qualidade, porque é o único que se repete. Se não se repete, não faz sentido fazer segmentação. Então, vou fazer aqui o meu OK e ganhei aqui um segmentador para as minhas localidades. Quando eu quiser saber quais são os meus clientes do Estoril, basta clicar aqui onde diz Estoril e ele vai esconder todos os outros, ou os de Loures, e clico em Loures, ou os de Lisboa, e por aí fora. Quando quiser limpar a filtragem que este segmentador me dá, clico ali no limpar filtro, ou faço Alt mais C, e o filtro fica ali. E isto é uma segmentação de dados. Vamos ver o mesmo também aqui com os serviços. Vamos para a folha de serviços, nós temos aqui a lista dos serviços prestados, com os preços de locação, preço de serviço, tudo mais, já com os valores calculados, e vamos converter esta tabela, este intervalo, desculpem, numa tabela. Vamos ao menu inserir, já cliquei numa das células, vou ao menu inserir, tabela, ele vai-me selecionar todos os dados, posso verificar até cá abaixo, os dados todos selecionados, tenho cabeçalhos e vou fazer OK. Passei a ter aqui esta tabela, posso mudar o aspecto também, e é rápido, e vou-lhe chamar tabela de serviços. Portanto, vou lá acima, nome da tabela, pegar o nome que lá está, TAB, underscore, SRV, de serviços, e já está, tabela de serviços criada. Muito bem. O que é que as tabelas também nos dão? Dão-nos formas muito mais práticas. Vou-vos mostrar aqui. Temos no final, vamos dizer aqui vamos prever-nos mais dados. Temos aqui no final o preço com IVA. Nós gostaríamos de ter aqui um cálculo de qual o valor da franquia de seguro, aplicando 2% se for o caso. Então vamos criar aqui um novo campo para a tabela e isto é muito fácil de fazer, porque basta escrever algo na célula em frente ao último cabeçalho da, da, da tabela que ele rapidamente lhe acrescenta uma coluna. Como eu escrevi juntamente ao último, ele considerou que faz parte da mesma tabela, porque a tabela tem que ter uma coluna de separação para se manter distinta dos restantes dados. E agora a fórmula é muito simples, é igual ao valor da mercadoria vezes 2%. E é tão fácil quanto isto. O valor da mercadoria ficou ali designado com a coluna que nós queremos multiplicar por 2%, sendo que o arroba representa que é o valor da mesma linha onde nós estamos. Feita a fórmula, dado Enter, automaticamente a fórmula foi copiada para toda a coluna. Esta é uma das características das tabelas, elas replicam a fórmula automaticamente por todas as linhas, porque é assim que a tabela deve funcionar como uma base de dados. As fórmulas devem ser as mesmas em todas as linhas. As tabelas são fantásticas para trabalhar dados e, mais uma vez, podemos pedir um segmentador. Portanto, estamos na tabela, algures, clicamos em estrutura de tabela, pedimos um segmentador e aqui podemos, por exemplo, segmentar por destino. Procuramos aqui na localidade, ao fim e ao cabo, que é o destino, e também podemos pelo tipo de veículo que fez o transporte. Ou se preferimos, podemos optar pelo tipo de seguro que foi feito para a mercadoria. E sim, temos dois segmentadores. O segmentador baseado no seguro, que eu vou aqui reduzir o tamanho, e um segmentador baseado na localidade. Neste caso vou aumentar para ver todas as localidades. Se elas forem muitas, pode não ser prático, mas aqui ainda é prático ver todas destacadas. Se eu escolher o segmentador de seguros especiais, só me aparecem os serviços que o seguro é especial e só me aparecem agora as localidades disponíveis, aquelas onde foram feitos esses tipos de seguro. Quer dizer que a Almada e Odivelas não têm esse tipo de seguros realizado, portanto vieram para o fim da linha. Quando eu limpar aqui a segmentação, vou ver que
Almada volta lá para cima, porque entretanto já faz parte das possibilidades que temos para segmentar. Se clicarmos em Almada, só os serviços de Almada. Estes são os segmentadores que nós podemos aplicar às tabelas. E eu vou terminar com uma última fórmula para vermos aqui nos clientes. Vamos utilizar aqui a fórmula, a folha dos clientes, mas vamos pedir para obter a soma dos valores de serviços para uma determinada localidade. Então, nós temos clientes em várias localidades, temos aqui uma validação, lê as localidades que estão aqui, e o que nós vamos fazer agora é, pura e simplesmente, fazer uma fórmula que nos dê a soma se o serviço foi para a localidade que está aqui nesta célula. E vamos fazer isso usando a tabela. Então, vamos fazer igual a soma.se. Soma.se é uma função que nos permite fazer uma soma condicionada e ela precisa de 3 informações. Qual é o intervalo que vamos utilizar para fazer a análise? Neste caso, é na tabela serviços, a coluna localidade. E vou com a minha setinha preta escolher a tabela de serviços coluna localidade. É fácil. Quais são os critérios? Eu quero aquelas localidades que seja igual a esta que está aqui. Portanto, basta-me clicar no J26. E o que é que eu quero somar? Eu quero somar outra vez na tabela de serviços os preços de serviço sem IVA. E, portanto, vou escolher agora a coluna do preço de serviço sem IVA. E é só clicar com a mesma seta preta. A fórmula ficou escrita, tabela de serviços coluna localidade, é o que eu vou contabilizar. O critério é ser igual ao que está na célula J6 aqui nesta folha, neste caso de Cascais, e o que é que eu vou somar? Que valores vão dar as somas? É o preço de serviço que está aqui nesta tabela. Vou fazer OK e reparem, tenho aqui então o valor dos soma dos serviços para Cascais. Se eu escolher outra localidade, vou encontrar então a resposta adequada a cada localidade conforme a minha escolha, porque ele está a ler a tabela e está a fazer isto de forma dinâmica. São alguns exemplos como se utilizam as tabelas. Espero que tenha sido útil para vocês e encontramos no próximo vídeo.